Essa não é a empregada que faleceu? A voz de Gustavo saiu trêmula enquanto olhava para a mulher sentada no chão. A menina ao seu lado apontava insistente. Helena havia falecido há 1 ano, mas aquela mulher tinha o mesmo rosto. Quando seus olhares se cruzaram, o mundo de Gustavo desabou. Gustavo não conseguia tirar os olhos daquela mulher. O coração batia descompassado, as mãos tremiam e a voz de Sofia ecoava sem parar. Papai, é ela, eu tenho certeza. Ele engoliu seco e deu um passo à frente. A mulher continuava sentada no papelão sujo, o uniforme de empregada rasgado e com manchas de terra. Seus cabelos estavam soltos, o rosto magro, os olhos cansados. Mas era ela, cada traço, cada detalhe, tudo era idêntico. Gustavo sentiu o ar faltar. Helena tinha falecido, ele viu o corpo no caixão, pagou cada centavo do funeral, como aquilo era possível. A mulher levantou o rosto devagar e seus olhares se encontraram. Houve um brilho de reconhecimento seguido de um susto intenso. Ela recuou, encostando as costas na parede fria do prédio atrás dela. Senhor Gustavo. A voz saiu fraca, rouca, cheia de receio. Ele ficou paralisado, a boca seca, as palavras presas na garganta. Sofia apertou a mão dele com força e puxou seu terno. Papai, por que a tia Helena está aqui na rua? Por que ela está vestida assim? A pergunta inocente da menina cortou o silêncio. Gustavo abaixou o olhar para a filha e depois voltou para a mulher no chão. Ela tremia inteira, as mãos segurando os joelhos contra o peito como se quisesse desaparecer. Helena! Ele finalmente conseguiu dizer o nome. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma dor que ele não sabia que ainda existia. A mulher fechou os olhos com força e uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. Eu não posso estar aqui. O senhor não pode me ver. Ela tentou se levantar com dificuldade, as pernas fracas, mas Gustavo deu um passo à frente e estendeu a mão. Espera, não vá embora, por favor. Ela parou, ainda tremendo, os olhos fixos no chão, incapaz de encará-lo. Sofia soltou a mão do pai e correu até Helena, se ajoelhando na frente dela e segurando suas mãos geladas. Tia Helena, você não morreu? Eu chorei tanto. Papai também chorou. A gente foi no seu enterro. A menina falava rápido, os olhos cheios de lágrimas, e Helena não conseguiu segurar o choro. Ela puxou Sofia para um abraço apertado, escondendo o rosto nos cabelos loiros da criança. Me desculpa tanto, minha pequena. Gustavo sentiu as pernas cederem e se apoiou na parede ao lado, a cabeça rodando. Nada fazia sentido. Ele tinha visto o corpo, tinha segurado a mão fria de Helena antes de fecharem o caixão, como ela estava ali, viva, na rua, vestida como alguém sem lar. Você precisa me explicar o que aconteceu, ele disse com a voz firme, mas os olhos brilhando de emoção. Helena soltou Sofia devagar e limpou o rosto com as mãos trêmulas. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças. O senhor não vai acreditar e nem deveria. Eu não mereço que acredite em mim. Gustavo balançou a cabeça e se ajoelhou na frente dela, ficando na mesma altura. Eu vi você morta, Helena. Eu segurei sua mão, eu chorei no seu enterro. Como você está aqui? Ela mordeu o lábio inferior e desviou o olhar, a vergonha tomando conta de cada parte do seu corpo. Não era eu no caixão, Sr. Gustavo, era outra pessoa. As palavras saíram em um fio de voz, mas foram suficientes para fazer o mundo de Gustavo parar. O quê? Ele sentiu o sangue gelar nas veias. A respiração ficou presa. Quem estava no caixão? Helena fechou os olhos, as lágrimas caindo sem parar. Uma mulher que acharam na beira da estrada. Ela não tinha documentos, ninguém sabia quem era, mas o corpo estava muito danificado, irreconhecível, e alguém colocou minha identidade com ela. Gustavo ficou em silêncio, tentando processar aquilo, a mente girando em círculos. Nada fazia sentido. Quem faria isso? Por quê? Helena olhou para ele pela primeira vez desde que começaram a conversar, os olhos vermelhos, mas cheios de uma tristeza profunda. Sua esposa, Sr. Gustavo, foi Dona Beatriz quem fez isso.
A revelação caiu como um choque. Gustavo sentiu o peito apertar, a respiração falhar. Beatriz, minha esposa, isso não pode ser verdade. Ele se levantou de repente, passando as mãos pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Sofia olhava para os dois sem entender completamente, mas sentindo o peso da conversa. Helena continuou sentada, a voz baixa, mas firme. Ela queria me tirar da casa. Ela achava que eu era uma ameaça, que o senhor tinha algum tipo de sentimento por mim. Gustavo virou bruscamente, os olhos arregalados. Isso não faz sentido. Você era minha empregada, cuidava de Sofia. Por que ela pensaria isso? Helena abaixou a cabeça. Porque eu cuidava da menina com amor. Porque eu estava sempre perto. Porque Sofia me chamava de tia. E Dona Beatriz não gostava disso. Ela tinha ciúmes. Ela achava que eu queria tomar o lugar dela. Gustavo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele se lembrava das discussões com Beatriz, das acusações sem fundamento, das brigas sobre Helena, mas nunca imaginou que ela seria capaz de algo assim. Como ela fez isso? A voz dele saiu rouca. Ela me ofereceu dinheiro para eu sair da cidade, me deu uma quantia e disse que se eu não fosse embora, ela ia inventar coisas sobre mim, ia dizer que eu estava roubando, que eu estava fazendo coisas erradas com Sofia, mentiras que iam me colocar em apuros sérios. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu tinha receio, Sr. Gustavo. Eu não tinha ninguém, não tinha como me defender. Então eu aceitei o dinheiro e saí. Mas antes de eu ir embora, ela arrumou aquele corpo e forjou minha morte. Ela queria ter certeza que eu nunca mais voltaria, que o senhor nunca fosse me procurar. Gustavo sentiu a tristeza subir pela garganta, mas também uma decepção imensa. Ele tinha sido enganado, manipulado, e Helena tinha sofrido por causa disso. E o dinheiro? O que aconteceu? Helena deu um sorriso amargo. Ela me enganou. Me deu um envelope cheio de papel picado. Quando eu abri, já estava longe demais. Sem nada, sem documentos, sem como voltar. Eu tentei sobreviver fazendo qualquer trabalho, mas sem registro, sem nada, acabei nas ruas. Sofia começou a chorar e se agarrou em Helena novamente. Tia Helena, você tem que voltar para casa com a gente. Gustavo olhou para a filha e depois para Helena. O peito apertado, a mente ainda processando tudo. Sofia tem razão. Você vai voltar comigo, vamos resolver isso. Helena balançou a cabeça preocupada. Eu não posso, o senhor não entende. Eu estou morta oficialmente. Se eu aparecer, Dona Beatriz vai dizer que eu forjei minha própria morte, que eu sou uma criminosa. Ela tem dinheiro, tem poder. Ela vai me prejudicar. Gustavo se ajoelhou novamente e segurou o rosto de Helena com as duas mãos, obrigando ela a olhar para ele. Eu não vou deixar isso acontecer, você me ouve? Eu vou descobrir toda a verdade e Beatriz vai responder pelo que fez. Helena tremia nas mãos dele, querendo acreditar, mas com tanto receio, tanto cansaço acumulado. O senhor não sabe do que ela é capaz. Gustavo apertou o toque com cuidado. Então me mostra, me conta tudo, cada detalhe, porque agora eu sei a verdade e não vou descansar até que justiça seja feita. Sofia limpou as lágrimas e segurou a mão de Helena com força. A gente vai cuidar de você, tia Helena, igual você cuidou de mim. Helena olhou para a menina e depois para Gustavo. Algo dentro dela começou a despertar novamente. Uma pequena fagulha de esperança que ela achava que tinha desaparecido junto com sua identidade. Eu tenho receio, Sr. Gustavo. Ele assentiu. Eu sei, mas você não está mais sozinha. Agora me diz, onde você tem ficado? Como você tem sobrevivido esse tempo todo? Helena respirou fundo e olhou ao redor da rua vazia. O peso de um ano inteiro de dificuldades estava estampado em cada ruga de cansaço no seu rosto. Eu durmo onde consigo, às vezes em abrigos, às vezes em bancos de praça, às vezes aqui mesmo nessa calçada. A voz dela era monótona, como se estivesse contando a história de outra pessoa.
Eu faço bicos quando alguém precisa, lavo calçadas, carrego compras, qualquer coisa que me dê alguns reais para comer. Gustavo sentiu o peito se apertar ainda mais, a culpa começando a pesar sobre seus ombros. Eu devia ter desconfiado, eu devia ter investigado mais, eu devia ter... Helena interrompeu, colocando a mão sobre a dele. O senhor não tinha como saber. Ela planejou tudo nos mínimos detalhes. Até os papéis estavam perfeitos. Até o corpo estava do tamanho certo. Ela pagou pessoas para fazer isso. Gente que sabia o que estava fazendo. Gustavo balançou a cabeça, ainda tentando aceitar a dimensão do que Beatriz havia feito. Ela me enganou esse tempo todo. Ela chorou no enterro. Ela segurou minha mão. Ela consolou Sofia. Tudo mentira. Sofia puxou a manga do pai com cuidado. Papai, a mamãe fez uma coisa muito ruim. Gustavo olhou para a filha e assentiu devagar. Não queria dizer palavras duras na frente dela, mas a verdade era inevitável. Sim, minha filha, ela fez algo muito errado e agora a gente precisa consertar isso. Helena limpou o rosto novamente e tentou se recompor. Senhor Gustavo, eu não quero causar problemas na sua família. Talvez seja melhor eu continuar longe. Gustavo negou com a cabeça de forma firme. Não, você já sofreu demais. Você não vai ficar mais um dia na rua. Eu vou te levar para um hotel agora. Vou te dar roupas, comida, tudo o que você precisar e amanhã a gente vai atrás de um advogado. Helena olhou para ele com os olhos arregalados. Um advogado? O senhor quer mesmo enfrentar Dona Beatriz? Gustavo se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Eu não quero, eu vou. Ela não pode fazer isso e sair impune. Ela destruiu sua vida, me enganou, enganou minha filha. Isso não pode ficar assim. Helena pegou a mão dele e se levantou com dificuldade, as pernas ainda fracas. Gustavo segurou ela com firmeza para que não caísse. Sofia correu e abraçou as pernas de Helena. Você vai ficar com a gente agora? Helena olhou para a menina e uma lágrima escorreu, mas dessa vez era diferente. Tinha um pouco de alívio misturado com a tristeza. Eu não sei, minha pequena, mas vou tentar. Gustavo chamou o motorista que estava esperando no carro alguns metros adiante. O homem veio correndo assim que viu o patrão acenando. Senhor! Gustavo apontou para Helena. Leva ela até o carro, com cuidado. O motorista olhou surpreso para a mulher em trapos, mas não questionou. Apenas obedeceu. Ele segurou o braço de Helena e a guiou até o veículo. Sofia seguiu ao lado, segurando a outra mão de Helena. Gustavo ficou para trás por um momento, olhando para o papelão no chão, para o lugar onde Helena tinha dormido, e sentiu uma dor profunda no peito. Ele subiu no carro e sentou ao lado de Helena. Sofia estava no outro lado abraçada nela. O motorista ligou o carro e começou a dirigir. Para qual hotel, senhor? Gustavo pensou por um momento. O Continental, no centro. O motorista assentiu e seguiu em frente. Helena olhava pela janela com os olhos perdidos, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Parecia um sonho do qual ela poderia acordar a qualquer momento e estar de volta na calçada fria. Gustavo percebeu o olhar distante dela. Você está segura agora, Helena? Eu prometo. Ela virou o rosto para ele, os olhos ainda cheios de dúvida. E se Dona Beatriz descobrir? E se ela inventar algo pior? Gustavo respirou fundo. Eu vou cuidar de tudo. Ela não vai te alcançar. Eu vou te proteger. Helena queria acreditar, mas o ano inteiro nas ruas tinha apagado quase toda a esperança que ela tinha. Ainda assim, a presença de Sofia ao seu lado, o abraço apertado da menina, aquilo trazia um pouco de conforto. O carro seguiu em silêncio pelos próximos minutos até chegar no hotel. Gustavo desceu primeiro e ajudou Helena a sair. Ela estava fraca, os passos inseguros. Ele a segurou pelo braço e a guiou até a recepção. A recepcionista olhou com estranheza para Helena, mas manteve a postura profissional. Boa noite, Sr. Gustavo. Em que posso ajudar? Gustavo falou com firmeza. Eu preciso de um quarto, o melhor que tiver disponível.
A recepcionista digitou no computador. Temos a suíte presidencial disponível. Gustavo assentiu. Perfeito! E eu preciso que enviem roupas femininas, tamanho médio, algo confortável e comida, bastante comida. A recepcionista anotou tudo. Sim, senhor. Vou providenciar imediatamente. Gustavo pegou a chave e levou Helena até o elevador. Sofia continuava grudada nela. Não queria soltar por nada. Quando chegaram no quarto, Helena parou na porta e olhou ao redor. Era enorme, luxuoso. Tinha uma cama king size, uma televisão gigante, um banheiro com banheira, tudo brilhava de limpo. Senhor Gustavo, isso é demais, eu não preciso de tudo isso. Gustavo balançou a cabeça. Você merece isso e muito mais, depois de tudo que passou. Ele a guiou até o sofá e a ajudou a sentar. Sofia sentou ao lado e encostou a cabeça no ombro de Helena. Tia Helena, você vai tomar banho e comer bastante, né? Helena sorriu pela primeira vez. Um sorriso cansado, mas genuíno. Sim, minha pequena, eu vou. Gustavo se sentou na poltrona em frente e ficou em silêncio por um momento, apenas observando Helena, tentando acreditar que ela estava realmente ali, viva. Eu preciso te fazer algumas perguntas, Helena, sobre Beatriz, sobre como tudo aconteceu. Você consegue falar sobre isso agora? Helena respirou fundo e assentiu. Eu consigo. O senhor merece saber de tudo. Gustavo se inclinou para a frente. Quando ela te procurou pela primeira vez? Quando tudo começou? Helena fechou os olhos, tentando lembrar. Foi uns 2 meses antes da minha suposta morte. Ela me chamou no quarto dela, disse que precisava conversar. Eu achei que ia ser demitida, mas foi pior. A voz dela tremeu um pouco. Ela disse que sabia que eu tinha sentimentos pelo senhor, que eu olhava para o senhor de um jeito diferente. Eu neguei, porque não era verdade. Eu só respeitava o senhor, só isso. Gustavo sentiu o peito apertar. Ele nunca tinha percebido nada disso. E o que ela disse depois? Helena continuou. Ela disse que não acreditava em mim, que eu era uma ameaça para o casamento dela, que Sofia estava ficando mais apegada a mim do que a ela, e que isso não podia continuar. Sofia levantou a cabeça. Mas eu gosto da mamãe também. Helena acariciou o cabelo da menina. Eu sei, minha pequena, mas sua mãe não via assim. Gustavo engoliu seco. Continue, por favor. Helena respirou fundo. Ela me ofereceu 50 mil reais para eu ir embora e nunca mais voltar. Disse que com esse dinheiro eu poderia recomeçar em outra cidade, ter uma vida melhor, mas eu tinha que sair imediatamente, sem me despedir de ninguém. Gustavo franziu a testa. E você aceitou? Helena baixou a cabeça envergonhada. Eu tinha medo, senhor Gustavo. Ela disse que se eu não aceitasse, ela ia inventar que eu estava roubando joias da casa, que ela já tinha até preparado provas falsas. Ela ia me colocar na cadeia. Eu não tinha como lutar contra isso. Então, eu aceitei. Gustavo sentiu uma onda de tristeza. Helena tinha sido coagida, ameaçada, e ele não tinha percebido nada. E quando você descobriu que o dinheiro era falso? Helena limpou uma lágrima. Eu só abri o envelope quando cheguei na rodoviária de outra cidade. Já tinha usado os últimos reais que eu tinha para pagar a passagem. Quando vi que era tudo papel picado, eu entrei em desespero, tentei voltar, mas não tinha dinheiro. Tentei ligar, mas meu celular tinha sido bloqueado, eu estava presa. Gustavo apertou os punhos. E como você soube da sua morte? Helena soltou um suspiro longo. Eu vi no jornal, uns 3 dias depois que eu saí. Tinha uma notícia pequena, falando que uma empregada doméstica tinha sido encontrada sem vida em um acidente. E tinha meu nome, minha foto. Eu não acreditei no começo, achei que era um erro. Mas quando tentei usar meus documentos, descobri que eu estava oficialmente falecida. Gustavo passou a mão pelo rosto. E você não tentou procurar ajuda? Polícia? Alguém? Helena balançou a cabeça. Eu tentei, senhor Gustavo, mas quem ia acreditar em mim?
Eu era uma empregada sem recursos, sem provas, contra uma mulher rica e poderosa. Eles iam achar que eu era louca, ou pior, iam me prender por fraude. Então eu desisti. Eu só tentei sobreviver. Gustavo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, as luzes brilhando, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas para Helena, tudo tinha desmoronado. Eu vou consertar isso, Helena. Eu juro para você. Helena olhou para ele com os olhos cansados. Como, senhor Gustavo? Como o senhor vai provar tudo isso? Gustavo virou para ela. Eu vou atrás do corpo que foi enterrado. Vou exumar, vou fazer exames de DNA, vou contratar os melhores investigadores, vou revirar cada pedaço dessa história até encontrar a verdade. E quando eu encontrar, Beatriz vai responder por tudo. Helena sentiu um arrepio, uma mistura de esperança e receio. E se der errado? E se ela conseguir esconder tudo? Gustavo caminhou até ela e se ajoelhou na frente do sofá, segurando as mãos de Helena. Não vai dar errado, eu não vou deixar. Você confia em mim? Helena olhou fundo nos olhos dele. Havia uma sinceridade ali que ela não via há muito tempo. Ela assentiu devagar. Eu confio. Nesse momento bateram na porta. Gustavo se levantou e foi abrir. Era um funcionário do hotel com várias sacolas de roupas e bandejas de comida. Senhor Gustavo, conforme o solicitado. Gustavo pegou tudo e agradeceu, fechou a porta e colocou as sacolas em cima da cama, as bandejas na mesa. Helena, vai tomar um banho, trocar de roupa, comer, descansar. Amanhã a gente resolve tudo. Helena se levantou devagar, ainda insegura, mas com um pouco mais de força. Obrigada, senhor Gustavo. Obrigada mesmo. Gustavo sorriu. Não precisa agradecer. Você fazia parte da nossa família. Ainda faz. Sofia pulou do sofá. Tia Helena, posso ficar aqui com você? Gustavo colocou a mão no ombro da filha. Não, Sofia. A tia Helena precisa descansar. Amanhã você vê ela de novo. Sofia fez uma carinha triste, mas obedeceu. Tá bom, papai. Helena se abaixou e beijou a testa da menina. Obrigada por não ter me esquecido, minha pequena. Sofia abraçou ela com força. Eu nunca ia te esquecer, tia Helena. Gustavo pegou a filha no colo. Vamos, a gente volta amanhã cedo. Ele olhou para Helena mais uma vez. Qualquer coisa, liga na recepção, eles vão me avisar. Helena assentiu e os viu sair quando a porta fechou. Ela ficou sozinha no silêncio do quarto, olhou ao redor novamente, ainda não acreditando que aquilo era real. Ela caminhou até o banheiro, abriu a torneira da banheira. A água quente começou a encher. Ela tirou as roupas sujas, rasgadas, e entrou na água devagar. O calor envolveu seu corpo cansado, e pela primeira vez em um ano, Helena chorou de alívio. Enquanto isso, Gustavo dirigia de volta para casa com Sofia dormindo no banco de trás. A mente dele fervilhava de pensamentos, de planos, de raiva. Ele não sabia como tinha sido tão cego, como não tinha percebido o que Beatriz era capaz. Quando chegou em casa, ele carregou Sofia para o quarto dela, colocou a menina na cama, cobriu ela com cuidado e deu um beijo na testa. Eu vou consertar tudo, minha filha. Ele saiu do quarto e caminhou até o quarto que dividia com Beatriz. Ela estava deitada na cama, lendo uma revista. Quando o viu entrar, ela sorriu. Você demorou? Onde estavam? Gustavo olhou para ela e sentiu uma repulsa que nunca tinha sentido antes. A gente foi dar uma volta. Beatriz levantou uma sobrancelha. Dar uma volta? A essa hora? Gustavo tirou o paletó e jogou na cadeira. Sim, Sofia queria tomar um sorvete. Beatriz voltou para a revista. Você estraga muito essa menina. Gustavo ficou em silêncio. Ele queria confrontar ela naquele momento. Queria gritar. Queria exigir respostas. Mas ele sabia que não podia. Não ainda. Ele precisava de provas. Precisava ter tudo certinho antes de agir. Eu vou dormir no escritório hoje. Tenho trabalho. Beatriz nem levantou os olhos da revista. Como quiser.
Gustavo saiu do quarto e foi para o escritório. Fechou a porta, sentou na cadeira e colocou as mãos no rosto. A exaustão emocional estava pesando, mas ele não podia parar. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado. Alô? A voz sonolenta a atendeu. Gustavo falou com urgência. Preciso que você venha no meu escritório amanhã cedo, 7 horas. É urgente. O advogado percebeu o tom sério. Está tudo bem, Gustavo? Gustavo respirou fundo. Não, mas vai estar. Só venha, por favor. O advogado concordou. Estarei aí. Gustavo desligou e ficou olhando para o teto. O peso de tudo que tinha descoberto era enorme, mas ele não ia recuar. Ele ia até o fim, não importava o custo. No hotel, Helena tinha saído da banheira, se enxugado e colocado as roupas novas que Gustavo tinha mandado. Eram simples, mas limpas, macias, confortáveis. Ela se sentou na cama e olhou para as bandejas de comida. Tinha de tudo. Sanduíches, frutas, suco, sobremesas. Ela pegou um sanduíche e deu a primeira mordida. O sabor explodiu na sua boca. Ela nem lembrava quando tinha comido algo tão gostoso. Ela comeu devagar, saboreando cada pedaço. E quando terminou, se deitou na cama enorme, afundou nos travesseiros macios, puxou o cobertor e fechou os olhos. Pela primeira vez em 1 ano, ela ia dormir em uma cama de verdade, em um lugar seguro. E mesmo com todo o receio, com toda a incerteza do futuro, naquela noite, Helena conseguiu dormir em paz. Na manhã seguinte, Gustavo acordou cedo, tomou banho, se vestiu e foi direto para o escritório. Seu advogado já estava esperando na porta. Bom dia, Gustavo. Gustavo apertou a mão dele. Bom dia, entra. Eles entraram no escritório e Gustavo fechou a porta, foi direto ao ponto. Eu preciso que você me ajude com algo muito sério, algo que pode destruir minha família, mas que precisa ser feito. O advogado sentou e pegou um bloco de notas. Estou ouvindo. Gustavo começou a contar tudo, desde o encontro com Helena, passando pela revelação de Beatriz, até o plano de exumar o corpo e provar a verdade. O advogado ouvia em silêncio, anotando cada detalhe. Quando Gustavo terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Isso é muito grave, Gustavo. Se tudo que você está dizendo for verdade, sua esposa cometeu vários crimes, falsificação de documentos, fraude, coação. Isso pode dar muitos anos de prisão, Gustavo assentiu. Eu sei, e eu quero que ela pague por cada um deles. O advogado respirou fundo. Está bem, vamos começar com a exumação. Eu vou entrar com um pedido judicial hoje mesmo, mas vai levar alguns dias para ser aprovado. Enquanto isso, eu preciso que você mantenha a Helena segura e em segredo. Se Beatriz descobrir, ela pode tentar algo. Gustavo concordou. Ela está em um hotel. Ninguém sabe além de mim e de Sofia. O advogado anotou. Ótimo. Agora me dá todos os detalhes que você lembrar sobre o enterro, o nome do cemitério, a data, tudo. Gustavo passou todas as informações. E quando terminou, o advogado se levantou. Eu vou começar a trabalhar nisso agora. Te mantenho informado. Gustavo apertou a mão dele novamente. Obrigado, de verdade. O advogado saiu e Gustavo ficou sozinho no escritório. Ele olhou para o relógio, eram 7:30 da manhã. Ele pegou o telefone e ligou para o hotel. Hotel Continental, bom dia. Gustavo falou. Bom dia, quarto 1015, por favor. A ligação foi transferida, tocou algumas vezes até Helena atender com a voz ainda sonolenta. Alô? Gustavo sorriu. Bom dia, Helena. Conseguiu dormir? Helena sentou na cama. Sim, senhor Gustavo. Eu dormi bem. Muito bem. Gustavo sentiu um alívio. Que bom. Eu queria te avisar que já coloquei as coisas em movimento, contratei um advogado, a gente vai exumar o corpo, vai fazer os exames, tudo certinho. Helena sentiu o coração acelerar. Sério? Já? Gustavo confirmou.
Sim, quanto antes melhor, mas vai levar alguns dias para o juiz aprovar. Enquanto isso, você fica aí no hotel, descansa, se recupera. Eu vou mandar dinheiro para você comprar o que precisar. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Senhor Gustavo, eu não sei como agradecer. Gustavo falou com carinho. Você não precisa agradecer, só precisa confiar em mim, está bem? Helena limpou as lágrimas. Eu confio. Gustavo sorriu. Ótimo, eu vou te visitar mais tarde com Sofia. Ela não parou de falar de você desde ontem. Helena riu baixinho. Eu também não parei de pensar nela. Eles se despediram e Gustavo desligou. Ele saiu do escritório e foi até a cozinha. Beatriz estava tomando café com Sofia. Bom dia, Gustavo falou secamente. Beatriz olhou para ele. Bom dia, você dormiu no escritório? Gustavo pegou uma xícara de café. Sim, tinha muito trabalho. Sofia olhou para o pai com os olhos brilhando. Papai, a gente vai ver a tia Helena hoje? Beatriz quase cuspiu o café. O quê? Gustavo lançou um olhar para a filha, tentando disfarçar. Sofia está confundindo as coisas, né, filha? Sofia percebeu o tom do pai e abaixou a cabeça. Desculpa. Beatriz franziu a testa. Que história é essa? Gustavo deu de ombros. Ela sonhou com Helena ontem. Acordou falando dela. Normal. Beatriz voltou a tomar o café, mas com um olhar desconfiado. Sei. Gustavo terminou o café rapidamente e olhou para Sofia. Vem, filha, vamos sair. Sofia pulou da cadeira e seguiu o pai. Beatriz ficou sozinha na cozinha. O olhar perdido, algo não estava certo. Ela sentia, e ela ia descobrir o que era. Gustavo e Sofia entraram no carro e foram direto para o hotel. Quando chegaram, Helena já estava acordada, tomada banho, com as roupas limpas. Ela abriu a porta e Sofia correu para abraçá-la. Tia Helena! Helena abraçou a menina com força. Minha pequena, que saudade! Gustavo entrou e fechou a porta. Ele olhou para Helena e percebeu que ela estava diferente, ainda cansada, mas com um brilho nos olhos que não estava lá ontem. Como você está? Helena sorriu. Melhor, senhor Gustavo, muito melhor. Gustavo sentou no sofá. Que bom! Eu estava pensando, enquanto a gente espera o processo, você precisa se fortalecer, comer bem, descansar, se preparar para o que vem pela frente, porque quando tudo vier à tona, vai ser intenso. Helena assentiu. Eu sei, eu estou pronta, ou pelo menos vou estar. Gustavo olhou para ela com seriedade. Helena, eu preciso te perguntar uma coisa. Você tem certeza absoluta que foi Beatriz quem fez tudo isso? Você tem alguma prova além da sua palavra? Helena respirou fundo. Eu tenho uma coisa, não sei se serve como prova, mas quando ela me deu o envelope, ela escreveu um recibo dizendo que eu estava recebendo uma indenização por bons serviços. Para não levantar suspeitas, eu guardei esse papel. Está na minha bolsa velha. Gustavo se levantou de repente. Onde está essa bolsa? Helena apontou. Eu trouxe comigo, está ali no armário. Gustavo foi até o armário. Abriu e pegou a bolsa velha e rasgada. Ele abriu e começou a procurar, encontrou papéis velhos, uma foto de Sofia e, finalmente, um papel dobrado. Ele abriu e leu. Era um recibo escrito à mão por Beatriz, assinado por ela, datado, tudo certinho. Isso é ouro, Helena, isso prova que ela te pagou para sair. E se a gente provar que o dinheiro era falso, a gente tem ela. Helena se levantou com esperança. Então serve? Gustavo sorriu. Serve muito. Eu vou levar isso para o advogado agora mesmo. Ele guardou o papel com cuidado e olhou para Helena. Você acabou de me dar a munição que eu precisava. Helena sentiu uma onda de alívio. Talvez, só talvez, ela tivesse uma chance de recuperar sua vida. Gustavo se despediu, deixou Sofia no hotel com Helena por algumas horas e foi direto para o escritório do advogado. Ele mostrou o recibo e o advogado analisou com atenção. Isso é muito bom, Gustavo, muito bom mesmo. Com isso a gente consegue provar que houve uma transação. E se a gente provar que o dinheiro era falso, a gente tem um caso sólido de fraude e coação. Gustavo sentiu um peso sair dos ombros. Então a gente tem chance?
O advogado assentiu. Sim, e uma boa chance agora é só esperar a aprovação da exumação, fazer os exames de DNA e montar o processo. Vai levar algumas semanas, mas a gente chega lá. Gustavo apertou a mão dele. Obrigado de verdade. Quando Gustavo voltou ao hotel, Sofia estava desenhando com Helena, as duas rindo, conversando, como se o tempo não tivesse passado, como se Helena nunca tivesse saído. Gustavo ficou na porta observando por um momento e percebeu algo que ele não tinha percebido antes. Helena não era só uma empregada, ela era parte da família e ele ia fazer de tudo para trazê-la de volta. Tia Helena, você vai morar com a gente de novo? Sofia perguntou com os olhos cheios de esperança. Helena olhou para Gustavo buscando uma resposta e ele assentiu devagar. Se tudo der certo, sim, ela vai voltar. Sofia pulou de alegria e abraçou Helena com tanta força que quase a derrubou do sofá. Gustavo sorriu, vendo a felicidade da filha, mas sabia que o caminho até lá seria longo e complicado. Os dias seguintes passaram em uma rotina estranha. Gustavo visitava Helena todos os dias, levava Sofia sempre que podia, enquanto em casa mantinha a farsa com Beatriz, fingindo que tudo estava normal. Mas cada vez que olhava para ela, sentia um incômodo crescente, uma decepção que doía no peito. Beatriz, por sua vez, começou a notar mudanças no comportamento dele, a distância, as saídas constantes, as conversas curtas. Ela não era tola, sabia que algo estava acontecendo e decidiu investigar. Uma tarde, enquanto Gustavo estava no trabalho e Sofia na escola, Beatriz entrou no escritório dele em casa, começou a revirar gavetas, papéis, procurando qualquer pista, e encontrou um recibo de hotel, o Continental, quarto 1015. Ela pegou o papel e sentiu o coração acelerar. Por que Gustavo estaria pagando um quarto de hotel? Ela pegou a bolsa e foi direto para lá. Chegou na recepção e falou com a autoridade. Eu preciso saber quem está hospedado no quarto 1015. A recepcionista hesitou. Desculpe, senhora, não podemos divulgar informações de hóspedes. Beatriz bateu a mão no balcão. Meu marido está pagando por esse quarto. Eu tenho direito de saber quem está lá. A recepcionista ficou sem jeito, mas manteve a postura. Sinto muito, mas são as regras do hotel. Beatriz saiu furiosa. Ela não ia desistir. Subiu até o 10º andar, procurou o quarto 1015 e, quando encontrou, bateu na porta com força. Helena estava dentro descansando quando ouviu as batidas. Ela se levantou e foi até a porta. Olhou pelo olho mágico e sentiu o sangue gelar. Era Beatriz. Eu sei que tem alguém aí dentro. Abre essa porta agora. A voz de Beatriz veio alta do outro lado. Helena recuou, o coração disparado, as mãos tremendo. Ela não sabia o que fazer, se abria, se ficava quieta, se ligava para Gustavo. Beatriz continuou batendo. Se você não abrir, eu vou chamar a segurança. Vou dizer que tem uma invasora aqui. Helena respirou fundo, sabia que não tinha escolha. Ela abriu a porta devagar e quando Beatriz viu quem estava do outro lado, o rosto dela perdeu toda a cor. Não, não pode ser. A voz saiu em um sussurro incrédulo. Helena ficou parada, sem saber o que dizer, e Beatriz deu um passo para trás, cambaleando. Você está morta. Eu vi seu corpo. Eu fui no seu enterro. Como você está aqui? Helena tentou manter a calma. Dona Beatriz, eu acho melhor a senhora entrar. A gente precisa conversar. Beatriz entrou no quarto em choque, as pernas fracas. Ela se apoiou na parede, tentando processar o que estava vendo. Isso é impossível, você morreu. Eu tenho certeza que você morreu. Helena fechou a porta e ficou de frente para ela. A senhora tem certeza ou a senhora queria ter certeza? Beatriz olhou para ela com os olhos arregalados, a respiração acelerada. O que você quer dizer com isso? Helena cruzou os braços. Eu sei de tudo, dona Beatriz. Eu sei que a senhora armou tudo, que colocou outra pessoa no meu lugar, que forjou minha morte para eu nunca mais voltar.
Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela tentou negar, mas as palavras não saíram. Helena continuou. E o senhor Gustavo também sabe. Ele sabe de tudo. E agora ele está correndo atrás de provas para te entregar para a polícia. Beatriz sentiu as pernas cederem e se sentou na beirada da cama, o rosto nas mãos, o desespero tomando conta. Eu não queria fazer aquilo, eu não queria, mas eu não tinha escolha. Helena franziu a testa. Não tinha escolha. A senhora me tirou tudo, me deixou na rua, me fez passar fome, frio, perigo, e ainda diz que não tinha escolha. Beatriz levantou o rosto, os olhos vermelhos. Você não entende. Você estava tomando meu lugar, Sofia só queria você. Gustavo só falava de você, eu estava perdendo minha família por sua causa. Helena balançou a cabeça. Eu nunca quis tomar nada de ninguém. Eu só fazia meu trabalho, cuidava de Sofia, porque era minha função, e respeitava o senhor Gustavo, porque ele era meu patrão. Nada além disso. Beatriz limpou as lágrimas. Mas Sofia te amava mais do que me amava. Eu via nos olhos dela. Ela corria para você quando estava triste, te chamava quando tinha pesadelos. Você era a mãe que ela queria, não eu. Helena sentiu uma pontada de dor no peito. Ela sabia que Sofia era apegada, mas nunca percebeu que isso machucava Beatriz tanto. Dona Beatriz, eu nunca tentei substituir a senhora, nunca. Beatriz riu sem humor. Mas substituiu, mesmo sem querer, você substituiu, e eu não aguentava mais. Então, quando aquela mulher apareceu morta, sem identidade, eu vi uma oportunidade, uma forma de te tirar da minha vida para sempre, sem sujar minhas mãos. Helena sentiu um arrepio. Então a senhora realmente fez aquilo, colocou minha identidade nela, pagou gente para forjar tudo. Beatriz assentiu devagar, a culpa pesando sobre seus ombros. Eu fiz, e eu me arrependo, mas não tem como voltar atrás agora. Helena se aproximou. Tem sim. A senhora pode confessar, pode contar toda a verdade, pode tentar consertar o estrago que fez. Beatriz levantou o rosto com desespero. E ir para a prisão? Perder tudo? Perder Sofia? Não, eu não posso fazer isso. Helena suspirou. Então a senhora vai esperar até que descubram tudo e te prendam de qualquer jeito? Porque é isso que vai acontecer. O senhor Gustavo não vai parar até provar tudo. Beatriz se levantou de repente. E se eu te der dinheiro? Muito dinheiro. Você pode ir embora de novo, para bem longe, começar uma vida nova e ninguém precisa saber de nada. Helena olhou para ela com tristeza. A senhora acha mesmo que eu vou aceitar isso depois de tudo? Depois de passar um ano na rua, dormindo no frio, passando fome? A senhora acha que eu ainda tenho medo de você? Beatriz sentiu o desespero aumentar. Por favor, Helena, pelo amor de Deus, você não entende o que vai acontecer se isso vier à tona. Minha vida vai acabar. Minha família vai acabar. Helena balançou a cabeça. Sua família já acabou no momento que a senhora decidiu fazer o que fez. O senhor Gustavo não olha mais para a senhora do mesmo jeito. Ele sabe que foi enganado, que foi manipulado, e ele nunca vai te perdoar. Beatriz começou a chorar desesperadamente, caindo de joelhos no chão. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com tanto medo de perder tudo. Eu agi sem pensar. Eu sei que errei, mas por favor, não me entrega. Não deixa eles me prenderem. Helena olhou para ela e sentiu uma mistura de raiva e pena. Beatriz estava destruída, mas ela mesma tinha causado aquilo. Eu não vou te entregar, dona Beatriz, porque não precisa. A verdade vai aparecer sozinha, e quando aparecer, a senhora vai ter que encarar as consequências. Beatriz continuou de joelhos, chorando sem parar, e Helena sentiu que não tinha mais nada a dizer. Ela abriu a porta e fez um sinal para Beatriz sair. Vá embora, dona Beatriz, antes que o senhor Gustavo chegue aqui e veja a senhora. Beatriz se levantou com dificuldade, limpou o rosto e saiu do quarto cambaleando. Helena fechou a porta e encostou nela. O coração ainda acelerado, ela pegou o telefone e ligou para Gustavo. Alô?
A voz dele atendeu. Helena falou rápido. Senhor Gustavo, Dona Beatriz esteve aqui. Ela descobriu onde eu estou. Gustavo sentiu o sangue gelar. O quê? Como? Helena contou tudo, desde a chegada de Beatriz até a conversa. Gustavo ouviu em silêncio, a raiva crescendo a cada palavra. Ela confessou tudo? Gustavo perguntou. Helena confirmou. Sim, ela confessou, mas não gravei, não tenho prova. Gustavo respirou fundo. Não precisa, ela já se entregou ao aparecer aí. Isso mostra que ela sabia que você estava viva. Vou ligar para o advogado agora. Fica calma, não sai do quarto. Helena concordou e desligou. Gustavo imediatamente ligou para o advogado e contou o que tinha acontecido. O advogado anotou tudo. Isso é muito bom, Gustavo. Isso reforça nosso caso. Agora é só esperar a exumação. Deve sair a aprovação nos próximos dias. Gustavo agradeceu e desligou. Ele saiu do trabalho mais cedo e foi direto para casa. Quando chegou, Beatriz estava sentada na sala, o rosto ainda inchado de tanto chorar. Ela olhou para ele com medo. Gustavo, a gente precisa conversar. Gustavo parou na porta, o olhar frio. Não temos nada para conversar, Beatriz. Ela se levantou desesperada. Por favor, me escuta. Eu sei que você descobriu tudo. Eu sei que você está ajudando Helena, mas, por favor, não me entrega para a polícia. Pensa em Sofia. Gustavo sentiu a raiva explodir. Pensar em Sofia? Você deveria ter pensado nela antes de fazer tudo isso, antes de destruir a vida de uma pessoa inocente, antes de me enganar por um ano inteiro. E Beatriz tentou se aproximar, mas Gustavo deu um passo para trás. Não chega perto de mim. Eu não aguento mais olhar para você. Beatriz começou a chorar novamente. Eu estava com medo de te perder, de perder minha filha. Eu fiz tudo errado, eu sei, mas foi por medo. Gustavo balançou a cabeça. Medo não justifica o que você fez, nada justifica, e agora você vai ter que lidar com as consequências. Beatriz caiu de joelhos. Por favor, Gustavo, eu te amo, eu sempre te amei, não deixe a nossa família acabar assim. Gustavo olhou para ela com tristeza. Nossa família acabou no momento que você decidiu mentir, manipular e destruir alguém. Agora eu vou buscar Sofia na escola e quando eu voltar eu quero que você esteja fora dessa casa. Beatriz arregalou os olhos. Você está me expulsando? Gustavo assentiu. Sim, e se você não sair, eu chamo a polícia e conto tudo agora mesmo. Você decide. Beatriz ficou paralisada, sem saber o que fazer. Gustavo saiu de casa e foi buscar Sofia. Quando voltou, Beatriz já tinha feito as malas e estava na porta. Ela olhou para Sofia com os olhos cheios de lágrimas. Minha filha, mamãe precisa viajar por uns dias, mas eu volto logo, tá bem? Sofia olhou confusa. Por que você está chorando, mamãe? Beatriz se abaixou e abraçou a filha com força. Porque eu vou sentir saudade de você, mas logo eu volto. Sofia abraçou de volta. Tá bom, mamãe. Beatriz soltou a filha. Olhou para Gustavo mais uma vez, mas ele desviou o olhar. Ela pegou as malas e saiu de casa. Gustavo fechou a porta e respirou fundo. Sofia puxou a mão dele. Papai, por que a mamãe foi embora de verdade? Gustavo se ajoelhou na frente da filha. Porque ela fez coisas erradas, minha filha, e agora ela precisa ficar longe por um tempo. Sofia franziu a testa. Mas ela vai voltar? Gustavo não sabia o que responder, então apenas abraçou a filha. Vamos ver, minha pequena, vamos ver. Os dias seguintes foram difíceis. Sofia sentia a falta da mãe. Mas Gustavo tentava preencher o vazio, levando ela para ver Helena todos os dias. E aos poucos, a menina foi se acostumando com a nova rotina. Finalmente, após 2 semanas, o advogado ligou com a notícia. Gustavo, a exumação foi aprovada. Vai acontecer amanhã de manhã. Gustavo sentiu o coração acelerar. Amanhã? Tão rápido? O advogado confirmou. Sim, o juiz priorizou o caso amanhã às 8 horas, no cemitério. Gustavo agradeceu e desligou. Ele ligou para Helena imediatamente. Helena, amanhã vão exumar o corpo. Amanhã a gente descobre a verdade.
Helena sentiu um misto de alívio e nervosismo. Eu posso ir? Gustavo hesitou. Você tem certeza? Vai ser pesado. Helena respirou fundo. Eu preciso estar lá. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Gustavo concordou. Então eu te busco amanhã cedo. Na manhã seguinte, Gustavo buscou Helena no hotel, deixou Sofia com a babá e foram juntos para o cemitério. O advogado já estava lá, junto com uma equipe de legistas e um oficial de justiça. Gustavo segurou a mão de Helena enquanto observavam o túmulo sendo aberto. O processo demorou quase 1 hora. Quando finalmente abriram o caixão, o corpo estava em decomposição avançada, mas ainda havia restos suficientes para análise. Os legistas coletaram amostras de DNA e levaram para o laboratório. O advogado se aproximou de Gustavo. Agora é esperar os resultados. Deve levar uns 5 dias. Gustavo assentiu. Ele olhou para Helena, que estava pálida, tremendo. Ele a abraçou. Vai dar tudo certo, você vai ver. Helena encostou a cabeça no ombro dele, querendo acreditar. Os 5 dias seguintes foram os mais longos da vida de Gustavo. Ele mal conseguia dormir, trabalhar. Só pensava nos resultados, em finalmente ter a prova que precisava. Helena, por sua vez, passava os dias no hotel tentando se manter ocupada, mas a ansiedade era constante. Ela tinha medo de que algo desse errado, de que não conseguissem provar nada. Finalmente, na manhã do 5º dia, o advogado ligou. Gustavo, os resultados saíram. O DNA não é de Helena, é de outra mulher, uma mulher chamada Mariana Santos, que estava desaparecida há 2 anos. Acharam a ficha dela no sistema. Gustavo sentiu uma onda de alívio misturada com tristeza. Então, temos a prova? O advogado confirmou. Sim, agora eu vou levar tudo para o promotor, vou abrir um processo contra Beatriz por falsificação de documentos, fraude, coação, ocultação de cadáver. São vários crimes, ela vai responder por todos. Gustavo agradeceu e desligou. Ele foi direto para o hotel contar para Helena. Quando ela abriu a porta e viu o rosto dele, soube que eram boas notícias. Conseguimos? Helena perguntou com a voz trêmula. Gustavo sorriu. Conseguimos. O DNA não é seu. A mulher se chamava Mariana Santos, estava desaparecida há 2 anos. Helena colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Mas dessa vez era de alívio, de felicidade. Ela tinha sua vida de volta. Gustavo a abraçou. Agora vamos oficializar tudo. Vamos tirar você da lista de falecidos. Vamos te dar seus documentos de volta e Beatriz vai responder por tudo. Helena abraçou ele com força. Obrigada, senhor Gustavo. Obrigada por acreditar em mim, por me ajudar. Gustavo apertou o abraço. Você não precisa me agradecer. Você é parte da nossa família, sempre foi. Eles ficaram assim por um tempo, até que Helena se afastou, limpando as lágrimas. E agora? O que acontece agora? Gustavo respirou fundo. Agora a polícia vai atrás de Beatriz. Ela vai ser presa, vai ter um julgamento e provavelmente vai pegar alguns anos de prisão. Helena sentiu uma pontada de tristeza por Sofia. A menina ia sofrer com tudo isso. E Sofia? Como ela vai ficar? Gustavo passou a mão pelo cabelo. Eu vou conversar com ela, vou explicar tudo de uma forma que ela consiga entender. Não vai ser fácil, mas ela precisa saber a verdade. Helena assentiu. Se precisar de mim para ajudar, para conversar com ela, eu estou aqui. Gustavo sorriu. Eu sei, e eu vou precisar. Ela te ama muito. Nas semanas seguintes, tudo aconteceu rápido. A polícia localizou Beatriz em um hotel em outra cidade. Ela foi presa e levada de volta, o caso virou notícia. A mídia se interessou pela história da empregada que foi declarada morta e reapareceu. Gustavo tentou manter tudo o mais discreto possível, mas foi impossível. Sofia ficou confusa com tudo. Ela não entendia por que a mãe estava presa, porque as pessoas falavam coisas ruins sobre ela na televisão. Gustavo sentou com a filha e explicou da forma mais delicada que conseguiu. Minha filha, sua mãe fez algo muito errado. Ela machucou a tia Helena e agora ela precisa ficar um tempo longe para aprender que o que ela fez foi errado. Sofia olhou para o pai
com os olhos cheios de lágrimas. Mas eu ainda posso ver ela. Gustavo acariciou o cabelo da filha. Sim, você pode visitar ela, mas ela não vai poder voltar para casa por um tempo. Sofia começou a chorar e Gustavo a abraçou, deixando ela desabafar. Era doloroso, mas necessário. O julgamento de Beatriz aconteceu 3 meses depois. Helena teve que testemunhar, contar toda a sua história. Foi difícil, reviver tudo de novo, mas ela conseguiu. Beatriz também testemunhou. Ela confessou tudo, pediu perdão, chorou. Mas o juiz foi claro. O que ela tinha feito era grave demais para ser perdoado facilmente. Beatriz foi condenada a 8 anos de prisão, com possibilidade de redução por bom comportamento. Quando a sentença foi lida, ela olhou para Gustavo e para Sofia na plateia, as lágrimas escorrendo. Gustavo desviou o olhar, mas Sofia acenou para a mãe, e Beatriz acenou de volta, o coração partido. Após o julgamento, a vida começou a se normalizar. Helena conseguiu seus documentos de volta. Oficialmente ela estava viva novamente. Gustavo a convidou para voltar a trabalhar na casa. Mas dessa vez, não como empregada, mas como parte da família, como alguém que cuidava de Sofia porque queria, porque amava. Helena aceitou. Ela voltou para a casa, mas tudo era diferente agora. Ela tinha seu próprio quarto, suas próprias coisas. Ela não era mais tratada como funcionária, mas como família. Sofia ficou radiante com o retorno de Helena. As duas voltaram a ter aquela conexão especial. Brincavam, conversavam, riam. E aos poucos, a ferida deixada por Beatriz começou a cicatrizar. Gustavo, por sua vez, começou a ver Helena de uma forma diferente. Não mais como a empregada, mas como uma mulher forte, corajosa, que tinha passado por tanto e ainda conseguia sorrir. Ele começou a sentir algo que não sentia há muito tempo, um interesse, uma atração, mas tinha medo de estragar tudo. Uma noite, após colocar Sofia para dormir, Gustavo e Helena estavam na sala conversando. A conversa fluía naturalmente. Eles riam, compartilhavam histórias, e em um momento de silêncio, seus olhares se cruzaram. Havia algo ali, algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Helena, posso te fazer uma pergunta? Gustavo quebrou o silêncio. Helena assentiu. Claro, senhor Gustavo. Ele sorriu. Você pode parar de me chamar de senhor. Só Gustavo está bom. Helena riu. Está bem, Gustavo. Ele respirou fundo. Você já pensou em recomeçar sua vida? Conhecer alguém? Construir uma família? Helena ficou surpresa com a pergunta. Ela pensou por um momento. Eu já tenho uma família. Tenho você e Sofia. Isso é mais do que eu poderia ter pedido. Gustavo sentiu o peito apertar. Mas, e se pudesse ser mais? E se pudesse ser algo diferente? Helena o olhou confusa. Como assim? Gustavo se aproximou devagar. Helena, eu sei que isso pode parecer estranho, mas nesses últimos meses eu comecei a te ver de uma forma diferente. Você é incrível, forte, dedicada, e eu não consigo parar de pensar em você. Helena sentiu o coração disparar. Ela não esperava por aquilo. Gustavo, eu não sei o que dizer. Ele segurou a mão dela. Você não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse o que eu estou sentindo. E se um dia você sentir algo parecido, eu vou estar aqui. Helena olhou para a mão dele segurando a dela e sentiu algo se mexer dentro do peito. Talvez fosse cedo demais, talvez fosse arriscado, mas ela não conseguia negar que também sentia algo. Eu preciso de tempo, Gustavo. Tudo isso ainda é muito novo, mas eu prometo que vou pensar. Ele sorriu e soltou a mão dela. É tudo que eu peço. Os meses seguintes passaram em uma rotina tranquila. Helena e Gustavo se aproximaram ainda mais. As conversas ficaram mais profundas, os olhares mais demorados. E aos poucos, o que era apenas uma possibilidade, começou a se tornar realidade. Sofia percebeu a mudança entre os dois e ficou feliz. Ela adorava a ideia de Helena fazer parte da família de uma forma ainda mais especial.
Um ano após o julgamento, Gustavo finalmente reuniu coragem e convidou Helena para jantar. Não na casa, mas em um restaurante, um jantar de verdade. Helena aceitou nervosa. Ela se arrumou com cuidado, colocou um vestido simples mas bonito e quando Gustavo a viu, ficou sem palavras. "Você está linda", ele disse com sinceridade. Helena corou. "Obrigada." Eles jantaram, conversaram, riram e no final da noite, quando Gustavo a levou de volta para casa, ele parou na porta e olhou nos olhos dela. "Helena, eu não quero mais esperar, eu quero tentar. Quero ver se a gente pode construir algo juntos. Você está disposta a tentar?" Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. "Sim, Gustavo, eu estou." Ele sorriu e a puxou para um abraço. E ali, naquele momento, depois de tanta dor, tanto sofrimento, finalmente havia esperança, finalmente havia a possibilidade de um recomeço. Os anos seguintes foram de construção. Gustavo e Helena se casaram em uma cerimônia pequena, apenas com amigos próximos, e Sofia como daminha. A menina estava radiante, finalmente tinha a família que sempre quis. Beatriz, na prisão, soube do casamento através de Sofia em uma das visitas, doeu. Mas ela sabia que era consequência das suas escolhas. Ela tinha destruído sua própria família com suas ações. E agora só podia tentar se redimir e torcer para que um dia Sofia a perdoasse. Sofia visitava a mãe regularmente e, com o tempo, conseguiu entender que as pessoas cometem erros, que sua mãe tinha agido de forma errada, mas que ainda a amava do jeito dela. Era complicado, mas era a realidade delas. Helena nunca impediu Sofia de ver Beatriz. Pelo contrário, sempre incentivou, porque sabia que a menina precisava daquela conexão. Precisava saber que, mesmo com tudo que tinha acontecido, ainda podia amar sua mãe. A vida seguiu. Helena e Gustavo tiveram mais um filho, um menino que nasceu saudável e feliz. Sofia se tornou uma irmã mais velha, amorosa, e a família cresceu em amor e união. Helena olhava para tudo que tinha conquistado e mal acreditava. Tinha passado de uma mulher sem lar, sem identidade, sem esperança, para uma mulher com família, com amor, com uma vida completa. E tudo isso graças a um encontro inesperado em uma calçada, graças a uma menina que não esqueceu dela e graças a um homem que acreditou na sua palavra quando ninguém mais acreditaria. Gustavo, por sua vez, olhava para Helena todos os dias e agradecia por ter tido coragem de ouvir, de investigar, de lutar pela verdade, porque se não tivesse feito isso, teria perdido a pessoa mais importante que já tinha entrado na sua vida. E Sofia, agora mais velha, entendia que a vida era complexa, que as pessoas erravam, mas que o amor verdadeiro, aquele que é construído com paciência, com compreensão, com perdão, esse amor era capaz de superar qualquer coisa. A história de Helena, Gustavo e Sofia se tornou um exemplo de recomeço, de justiça, de amor, que nasce das cinzas. E mesmo com todas as dificuldades, com toda a dor, no final, o que prevaleceu foi a esperança, a verdade e a certeza de que sempre vale a pena lutar por quem amamos. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.